Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das afirmações mais radicais da psicanálise. É uma ideia que vira de cabeça para baixo a nossa noção comum do que é certo e errado. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que está bem no centro desta análise. Qual é a única coisa da qual um ser humano pode de fato ser culpado? Vale a pena parar um instante para pensar nisso. A resposta de Jacques Lacan é no mínimo surpreendente, e ela vai contra quase toda a moralidade que a gente conhece. Ele diz o seguinte: a única coisa da qual se pode ser culpado é de ter cedido de seu desejo. Mas o que isso quer dizer na prática? Vamos desvendar essa ideia. Para entender essa frase de impacto, a gente precisa primeiro explorar o que Lacan realmente entende por culpa. Para ele, a única culpa possível não tem nada a ver com quebrar leis ou códigos morais. Ceder do desejo, na visão lacaniana, é uma espécie de autotraição. É quando a gente abre mão daquilo que nos constitui de forma mais fundamental, só para ser, digamos, bonzinho, para ser aceito ou para se encaixar no que ele chama de outro. Esse outro pode ser a sociedade, a família, as normas, e essa renúncia acaba gerando uma insatisfação que se transforma em culpa ou até em sintoma. Agora, um ponto super importante, isso aqui não é, de jeito nenhum, um convite para o egoísmo, para sair fazendo o que dê na telha. Lacan faz uma distinção que é fundamental entre o que ele chama de desejo e o que seria um simples capricho. Olha só a diferença. O capricho é um impulso narcisista. Ele busca uma gratificação imediata e muitas vezes pode ser até destrutivo. Já o desejo, nesse sentido lacaniano, é algo estrutural. É uma fidelidade a uma falta que nos define, sabe? É uma postura ética perante a vida e não o impulso que passa. Para dar um corpo a essa ideia, que é bem abstrata, Lacan vai buscar uma das figuras mais trágicas da literatura grega. Vamos dar uma olhada na lição de Antígona. A história é muito forte. O rei proíbe, sob pena de morte, que o irmão de Antígona seja enterrado. Essa é a lei do outro, a lei da cidade. Só que a lei do desejo de Antígona, a sua obrigação simbólica com a família, diz que ela precisa honrar o irmão. Ela se vê então diante de uma escolha trágica e ela não cede. A morte dela se torna a prova final da sua fidelidade a esse desejo. Então o ponto central é exatamente este. Antígona sustenta sua posição até as últimas consequências. Ela não está buscando felicidade ou bem-estar. Ela busca ser fiel à sua própria verdade. E é por isso que ela se torna esse exemplo máximo da ética radical, de não ceder. Ok, mas como é que a gente sai do mito grego e traz isso para o nosso dia a dia? Como encontrar esse desejo que vai além daquilo que esperam de nós? O processo, segundo a psicanálise, começa com uma pergunta bem honesta que todo mundo se faz, consciente ou não. O que o outro quer de mim? A gente é moldado por essa questão. No início, desejamos aquilo que a gente imagina que é a sociedade ou a nossa família deseja pra gente. Mas a virada ética acontece bem aqui com a segunda pergunta, que Lacan chama de chevoi, que seria algo como "que queres?". É um momento de se perguntar, tá, mas e o que eu quero para além disso tudo? É a busca pela nossa singularidade, por aquilo que é mais próprio de cada um. E essa busca leva a gente a um conceito central e bem complexo, que é o objeto A. E atenção, não é um objeto que se pode ter ou encontrar por aí. Ele é a própria causa do desejo. É um resto, algo único, impossível de nomear por completo, que é particular de cada sujeito e que nos move de um jeito singular. Certo. E qual é o objetivo final desse caminho todo, que não é nada fácil? Não é a felicidade que se vende por aí. É algo talvez mais profundo. A dignidade de ser quem se é. Então, vamos resumir. A ética do desejo não é um caminho fácil para a felicidade. Pelo contrário, assumir o próprio desejo pode trazer angústia sim. É sobre assumir a responsabilidade pela nossa própria estranheza, pela nossa singularidade. É um compromisso que não leva ao bem-estar, mas a uma dignidade única. E é exatamente aqui que a prática analítica entra em jogo. A análise, nessa perspectiva lacaniana, é justamente esse trabalho de aprender a separar o desejo autêntico das demandas e expectativas que foram impostas ao longo da vida, ajudando a encontrar um modo próprio de existir. Tudo isso nos deixa com uma reflexão para fechar. No mundo que o tempo todo nos empurra para a conformidade, para seguir as mesmas fórmulas de sucesso e felicidade, qual é o verdadeiro custo e qual é o valor de sermos fiéis a nós mesmos? Fica aí a questão. Obrigado por acompanhar.